Aí nós vemos pai de família que sai cedo, trabalha 10, 12, 14 horas, sai 5 horas da manhã e chega 9 horas da noite com a desculpa que está trabalhando dobrado, fazendo hora extra para trazer um conforto para sua família. Mas no final, o que ele está fazendo? Ele está destruindo a própria família. Como eu disse, que os nossos melhores momentos felizes, se você puxar pela sua memória, não está envolvido com dinheiro. Então, por que colocamos a nossa felicidade no dinheiro? Alguém consegue me responder isso? Eu tenho essa resposta. Demorei muito para entender o porquê que colocamos a nossa felicidade no dinheiro. Isso é uma propaganda, desde a Segunda Guerra Mundial. Você, para ser alguém, você primeiro precisa estudar, aí depois você, para ser alguém, você precisa ter casa, precisa ter carro, precisa ter um bom emprego. Aí você cria uma família para você poder dar uma vida melhor para sua família. Você precisa ganhar bem, estudar mais, se dedicar mais, tudo para os outros. Aí quando você percebe, você perdeu a sua família, perdeu a sua saúde, perdeu a sua vida, porque você já é uma pessoa velha. E você olha para trás e você analisa: o que eu construí nessa minha vida? Nada. Você agregou dinheiro a tudo e agora você não tem nada. Eu estou falando para não correr atrás do dinheiro? Não, não é isso. Eu estou falando que a prioridade na vida é ser feliz. E ser feliz é você estar do lado da pessoa que você ama. E a pessoa que você ama pode ser o seu marido, a sua esposa, seu filho, seu avô, sua avó, alguém que você ama. Porque essa nossa vida, ela é um flash, um relâmpago. E quando você menos esperar, tudo virou memória. E podemos analisar a vida de pessoas famosas. Se não acredita no que eu estou dizendo, temos Michael Jackson, que levava uma vida depressiva. Temos Whitney Houston, uma cantora talentosa. Essas pessoas, eles mostraram pra gente que não é o dinheiro. E nós corremos atrás de sonhos que não são nossos. Eu trocaria tudo por mais um tempo do lado das pessoas que me fizeram feliz. Eu tenho uma memória, hoje eu tenho 53 anos. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu morava em um bairro aqui em São Paulo, que era rua sem saída, rua de terra, e nós fazíamos fogueira, tempo de São João, frio igual tá agora. Aqui em São Paulo tá fazendo aproximadamente, a minha sensação é de 8, mas os termômetros tá falando que tá fazendo 11. Mas naquele inverno, quando eu era adolescente e criança, a gente fazia fogueira, ficava horas de madrugada ali em volta da fogueira. Tinha o pai, a mãe, os avós, os amigos. Eu via o sorriso na cara dos meus familiares, que hoje já não se encontram mais comigo, porque já morreram. E você percebia que aquilo era felicidade. Era você estar do lado das pessoas que te faz bem, né? Agora, numa manhã dessa de frio, você querendo estar do lado da pessoa que você gosta, o que adianta o dinheiro? Aí as pessoas falam: o dinheiro traz felicidade. Traz mesmo?
E essas pessoas milionárias que você vê que é estampado no rosto a tristeza, o desânimo, a desilusão, depressivo, autodestruição, pessoas que muitos colocam fim na própria existência. Não é o dinheiro. E aí eu tenho que voltar para as Escrituras, porque o meu canal fala disso, quando Jesus Cristo dizia: buscai primeiro o reino do céu, e tudo lhe será acrescentado. E eu, com 140 quilos, levava uma vida de autodestruição, porque uma pessoa obesa igual eu era, queria se matar, com certeza. E eu me perguntava qual era o propósito. E quando você analisa que o que você criou, o que você construiu, nada te dá prazer, então aonde está o prazer de tudo? E eu recebo isso às vezes aqui na rede social, quando algum dos meus seguidores me mandam mensagem no privado dizendo assim: ó irmão, as suas palavras acendeu uma chama que estava adormecido dentro de mim. E eu procurei melhorar, a minha vida está melhorando, porque faz 1 ano que eu estou no ar aqui nesse canal. A minha vida melhorou, hoje eu vejo com outros olhos. Eu não grito mais com meu marido, eu não grito tanto mais com os meus filhos, e eu percebo que eles me amam e a vida deles são felizes porque eu existo. E é isso. Se as pessoas que te amam é feliz porque você existe, porque você passa tanto tempo fora de casa? Ah, mas eu preciso trabalhar para sustentar minha filha, o meu filho, sustentar minha família. Tá, tudo bem. Mas você não pode trocar por um trabalho mais perto de casa? Vou dar um exemplo, você ganha 5 mil reais por mês. Você não pode arrumar um outro emprego que você vai trabalhar um pouquinho menos e vai ganhar 4 mil reais por mês, para você passar um pouquinho mais de tempo dentro de casa com as pessoas que você ama? Porque no final da vida é isso. O que você vai levar quando você partir? Você vai deixar tudo. E é assim, os seus familiares não vão lembrar de você do churrasco que você fazia no final de semana, da mesa farta do que você fazia. Não vai. Tem um vídeo aqui na internet que teve milhões de visualizações esse vídeo, e eu até comentei que é assim, o rapaz ele tá sentado numa cadeira num psicólogo e ele fala pro psicólogo assim: doutor, tem uma cena que me perturba muito e eu choro todas as vezes que eu lembro dessa cena. A minha mãe abriu o armário e tinha somente um pacote de arroz. E quando ela foi abrir o pacote de arroz, pulou um rato. E a minha mãe chutou o rato, bateu com a vassoura e o rato foi embora. A minha mãe sentou, doutor, e chorou. E o doutor vira e pergunta: nossa, gente, o doutor perguntou assim: a sua mãe chorou porque ela poderia ter comido o rato? Ou ela chorou porque era o último pacote de arroz? E eu me vi naquela cena porque algo parecido aconteceu comigo. Quando eu abri o último pacote de arroz, o arroz tinha estragado, eu não tinha condição de comer o último pacote de arroz.
Eu entrei no comentário daquele vídeo para ver o que as pessoas estavam falando. E as pessoas comentavam cada coisa absurda, mas somente quem já entendia que o valor da felicidade não estava no dinheiro podia entender. Aí o jovem falou assim: doutor, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. E eu comentei: eu já passei por algo semelhante, de praticamente não ter o que comer, e o que tinha estragou. Mas o que nós tínhamos naquela época que nós não tínhamos o que comer era uma família unida. Toda a nossa família era unida, mas nós não tínhamos o que comer. E hoje temos fartura na mesa e não temos mais a família. Porque cada um vai para um canto, cada um pega o seu celular, vai para um quarto ou vai para sua própria casa, não se reúne mais para conversar, para discutir, nem que se for para brigar, nem que se for para falar da miséria de não ter o que comer. E foi isso que eu respondi nesse comentário. Eu tenho saudade da época que nós não tínhamos o que comer. Nós não tínhamos o que comer, mas nós tínhamos algo muito mais sagrado, que era a família. E hoje temos fartura, mas não temos família. Então aqui eu deixo aquela reflexão que eu comecei dizendo: é o dinheiro que importa? É o dinheiro que importa? Ajuda, mas importa? A sua felicidade depende do seu dinheiro? Puxa pela sua memória. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? E vê se aquela sua risada gostosa, aquela gargalhada, tinha dinheiro envolvido. Tinha? Não tinha, né? Não tinha. Quando você vê que a criança começa a pronunciar o seu nome, começa a fazer arte, quebrar as coisas, não te dá paz, não é dinheiro que está ali envolvido. Não é. E hoje, quando se tem dinheiro, principalmente sobrando, não temos a nossa família unida. Então, não vemos isso em propaganda de televisão, não vemos isso em novelas, não vemos isso em filme. Eu não estou aqui romantizando a pobreza, nada disso. Não estou aqui romantizando a pobreza. O que eu estou querendo dizer é que somos mais felizes do que achamos que somos. Eu não sei se isso faz sentido para vocês.